Olá a todos, seja bem-vindo a esta videoaula. Hoje vamos dar um breve conceito sobre o software QD Painel, que é um software destinado à criação de orçamento de quadros e painéis elétricos. Bom, vamos imaginar esse seguinte cenário para empresas e profissionais autônomos no ramo de quadros e painéis elétricos. Hoje, se você faz orçamento, você está em uma desses três tipos de soluções. Primeira é uma solução de momento, onde você utiliza o Word ou Excel. Nesse tipo de solução, você não tem um padrão de gerenciamento, você perde muito tempo às vezes na criação e edição, muitas das vezes são tarefas manuais sendo repetidas, você vai ter um atraso na entrega, pode ter erro de preço ou custo no seu orçamento. Se você tiver uma demanda muito alta, você vai ter um gargalo nas solicitações e algumas vezes você vai ter que refazer o orçamento para fazer alguma alteração extra, consumindo assim o seu tempo. Outra é a solução em partes, ou seja, você tem o sistema e use parte daquele sistema para fazer o seu orçamento. Geralmente pode ser um RP. Nesse caso, você não tem um gerenciamento adequado, porque você está usando uma solução que é de outra para fazer a sua finalidade de orçamento. Você pode perder tempo na sua adaptação e, consequentemente, acaba utilizando duas ou mais soluções para atender um único problema. Outra, que é um pouco mais complicada, que poucos têm condições, é a solução por demanda, onde faz o desenvolvimento do sistema por si próprio para atender às suas necessidades. Nesse caso, você geralmente contrata uma empresa para realizar o desenvolvimento desse software. Neste caso, você vai ter um alto custo de desenvolvimento, onde poucas empresas têm condições. Geralmente, atualizações por novas funcionalidades são cobradas à parte, e algumas das vezes você tem uma mensalidade para manter o sistema sempre atualizado, com algumas exceções, ou seja, às vezes você manda fazer alguma alteração e essa alteração pode ter um custo dobrado. Bom, agora vamos pregar agora sobre o software QD Painel. Bom, qual que é o objetivo do QD Painel? É fazer orçamento para criações de quadros e painéis elétricos. Exemplo: quadro de tomadas, QGBT, quadro de bombas, quadro de força, painéis elétricos, CCM, entre outros. Qual o propósito? É o que? É facilitar o gerenciamento dos seus orçamentos de quadros e painéis elétricos, dar agilidade nos seus orçamentos, ter um processo automatizado e, se você tem mais orçamento e menos tempos, você tem maiores chances de fechar um pedido, tem mais vendas, mais faturamento e, consequentemente, você vai ter mais lucro. Quais são os requisitos mínimos para utilizar o software QD Painel? É simples. O processador pode ser um dual-core ou equivalente. O sistema operacional pode ser Windows 7, 8 ou 10. Memória, apenas 256 MB de memória RAM já é o suficiente. Resolução de tela 1024 por 768, isso aqui é o mínimo. Você vai precisar de um leitor PDF para ler os relatórios e orçamentos em PDF. Internet, você vai precisar para fazer a atualização do software, quando for solicitado, e para ativar a licença. Isso somente se você estiver utilizando a versão profissional. Compartilhado. Bom, o QD Painel ele suporta até 500 conexões simultâneas com uma única licença, ou seja, você pode ter 500 usuários usando o mesmo sistema, com o mesmo banco de dados. Não há necessidade de ter um servidor robusto para ter essa opção. Apenas um computador principal que compartilha algumas pastas e recursos, para os demais poderá ser utilizado. Então, o esquema é simples, é só você ter um computador que você vai servir como servidor e os demais vão suprir de acordo com a necessidade que ele demanda. Ramo de atuação. Bom, o ramo para ser usado aqui de painel pode ser empresas que têm a característica de ser de montador de quadros e painéis elétricos, empresas de automação,
em empresas de ramo elétrico em geral. Autônomos, que pode ser eletricista, engenheiros ou ramo elétrico em geral. Quais são os benefícios de utilizar o QD Painel? Bom, primeiramente você vai ter um orçamento detalhado em menos de 15 minutos. Você vai ter informações detalhadas sobre o seu orçamento, vai ter um cadastro unificado do tipo de fabricante, fornecedores, clientes, sem repetição. Vai ter alterações em poucos cliques quando o seu cliente pedir alguma revisão. Vai ter um template de orçamentos para mostrar um visual elegante. E vai ter uma listagem de materiais à sua pronta entrega. Versões. Bom, o QD Painel trabalha com duas versões. A Basic, que é um plano com algumas restrições, que são: você não vai ter um suporte técnico, ele limita a geração do PDF de um orçamento de até R$25.000, vai ter propaganda inclusa no rodapé do orçamento e vai ter bloqueado o seguinte: você não vai conseguir revisar o orçamento em um único clique, duplicar quadro ou painéis do serviço, não vai ter impressão de tickets de circuitos, impressão de tickets de transporte, sistema de notificação de pendências e alertas, não vai conseguir alterar itens pela lista geral e não vai ter alguns filtros de movimentação financeira. Lembrando que o Base é grátis. No Professional, você ter um plano completo, ou seja, todos os recursos disponíveis, e ele é pago. Como funciona o licenciamento do QD Painel? Bom, o licenciamento do QD Painel ele usa o tipo SaaS, que é o que? O software como serviço. O que é isso? Você não paga pela licença, paga pelo serviço e não pelo produto. Você tem uma otimização de custo, pois é mais barato, e você tem um sistema sempre atualizado. Quais planos que temos? Temos planos mensal, ou seja, o valor da unidade em até 12 vezes, e anuidade, pague em uma única parcela, tendo assim descontos. Importante, após esperar os dias de utilização, o sistema vai retornar para o modo básico, com suas devidas limitações. Lembrando que você não perde acesso ao software, porém, ele vai ser limitado. Vamos ver agora alguns recursos do QD Painel. Bom, primeiramente você vai ter um orçamento detalhado, que é o que? Você vai saber seu custo, o fator de lucro em tempo real. Como temos aqui, eu tenho um valor unitário, eu tenho o valor de custo e a porcentagem do que estou ganhando. Você tem a composição de quadro painéis, assim você facilita a sua composição inserindo N itens de acordo com a especificação do projeto. Aqui tem um painel onde foi adicionado os itens de acordo com o projetista. Você tem impressão de etiquetas de circuito, né? Que é geralmente as tags. Aqui eu coloquei editor geral, tomada, referente ao QD1. Templates de exportações, ou seja, são vários modelos que você pode utilizar no seu orçamento. Cada modelo tem um aspecto diferente. E você tem uma agenda de contatos, essa agenda é unificada, onde eu tenho os clientes, fabricantes e fornecedores. Tem aqui o nome e aqui tem a divisão: fabricante, funcionário, fornecedor e cliente. Bom, se você gostou do sistema e quer testar a versão Professional, você pode registrar aqui nesse link aqui, desse PDF que vai estar incluso, e você vai ter 30 dias gratuitos. Ao final dos 30 dias, o sistema ele vai retornar ao seu modo Basic, ou seja, é um modo gratuito com as suas devidas limitações. Até logo e obrigado.